Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast dessa semana, eu vou conversar aqui com a professora Raquel Guimarães, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional. E o assunto que nós vamos conversar é o autismo. O autismo, ele tem, nesse mês de abril agora, ele é o Abril Azul, que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas como o mês com o objetivo de conscientização da população sobre o autismo, né, para que a sociedade ela consiga entender um pouco mais o que são as pessoas que possuem o autismo, esse transtorno, e que tenham a consciência de como cuidar e de quais são as necessidades dessa parcela da população, que hoje são aproximadamente 70 milhões de pessoas no mundo. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Para mim é uma honra poder participar e falar um pouquinho aí sobre esse tema que é tão relevante, né? Muito bom. Em termos gerais, doutora Raquel, como que se caracteriza o autismo? Bom, então o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento e ele é caracterizado então por um desenvolvimento atípico. Então a gente tem manifestações comportamentais, déficits na comunicação e também na interação social, alguns padrões de comportamento repetitivos, né, que é um dos comportamentos que as pessoas mais identificam assim, e ele pode apresentar um repertório bem restrito assim de interesses e de atividades também. Muito bom. E quais são os sinais e os sintomas comuns do autismo em diferentes faixas etárias? Os sinais de alerta, né, dessas alterações do neurodesenvolvimento, eles já podem ser notados na criança logo ali nos primeiros meses. E o diagnóstico, quando esses sintomas eles são percebidos inicialmente, a família já procura, né, algum profissional aí capacitado para esse diagnóstico, ele geralmente é feito por volta de 2 a 3 anos. Hoje em dia, o diagnóstico ele tem crescido muito em crianças, mas não porque existem pessoas mais pessoas com TEA, mas porque fala-se mais sobre o assunto, tem se discutido mais e tá uma coisa que as pessoas conseguem entender melhor que pode ser TEA e procuram os profissionais. Alterações, né, de voz ou ausência da fala, existe uma dificuldade grande para se relacionar com outras pessoas, partilhar desejos e sentimentos, por exemplo. Então, quando a gente trabalha com essas crianças, a gente tem né, a questão da empatia, né? Uma criança com TEA, ela não compartilha desses sentimentos com a gente, né? Raramente eles compartilham atenção com objetos ou acontecimentos, não existe uma fixação visual espontânea, existe uma dificuldade de realização de atividades em grupo. Isso pode acontecer em adultos também, né? E o que acontece? Uma lentidão nesse diagnóstico faz com que a vida dessa pessoa fique muito comprometida, porque toda essa dificuldade de interação social, a gente, né, como adultos, a gente tem as nossas atividades laborais, atividades de lazer, e quando existe um diagnóstico, é possível a gente entrar com estratégias e ferramentas que façam com que melhore toda a qualidade de vida desse indivíduo, né? Muito bom. E nesse contexto, como que o fisioterapeuta ele contribui na atenção para a pessoa com diagnóstico de autismo? A fisioterapia ela é fundamental na evolução do desenvolvimento motor, né, principalmente. Então, o que a gente contribui principalmente? Ganho de dependência funcional, né, nessas atividades cotidianas aí que precisam ser realizadas, e auxílio no progresso da interação também com o meio que a gente, que a pessoa com TEA convive, né. Existe dentro da fisioterapia uma área que é chamada de psicomotricidade, e é relacionada a toda essa percepção do corpo em relação a ele mesmo, mas também em relação ao ambiente, né? A fisioterapia ela entra também contribuindo para a aquisição de habilidades, né? Então, assim, estimulando esse desenvolvimento. Então, por exemplo, melhora de habilidades motoras, estímulo para marcha, estímulo para o equilíbrio, alinhamento da postura, trabalho de coordenação motora, promoção de experiências sensoriais, né? E tudo isso vai gerar o quê? Uma maior independência e maior autonomia para essa pessoa, né? A gente consegue também, através dessa conscientização aí sobre o corpo, reduzir esses comportamentos estereotipados e também promover uma interação social e uma participação em atividades físicas. Legal.
Você pode citar para a gente quais são as técnicas e procedimentos ou recursos que o fisioterapeuta pode lançar a mão junto a pessoas que têm o diagnóstico de autismo? Olha, os sinais, né, como a gente falou um pouquinho mais cedo, eles são bastante variados. Então, o que que a gente usa bastante? Estímulo sensorial, né, ajudar o desenvolvimento dessas habilidades motoras. Então, a parte da coordenação motora, por exemplo, é extremamente importante. Entender o meu corpo no espaço. Com criança, como que a gente faz, né? Atividades extremamente lúdicas, porque a gente precisa gerar um certo interesse nessa criança para que ela participe da atividade. Hoje em dia, existem, né, quando a gente pensa em psicomotricidade, alguns circuitos, algumas atividades que a gente faz com obstáculos que são bastante interessantes, mas além dessas atividades exclusivas da fisioterapia, a gente tem também o uso de neuromodulação não invasiva, né, que é a estimulação magnética transcraniana e também a estimulação transcraniana por corrente contínua. Essas duas técnicas, elas são mais recentes, né, mas elas têm ajudado muito a gente no desenvolvimento dessas crianças, porque a gente consegue, por exemplo, fazer um estímulo pensando na questão de sintomas de ansiedade ou melhora de atenção e concentração, e com isso a gente consegue trabalhar muito melhor essa parte motora, essa parte física, né? Melhorar essas habilidades aí do desenvolvimento corporal mesmo. Então, a fisioterapia, a gente atua com fortalecimento muscular, controle motor, equilíbrio, coordenação motora, e com isso a gente melhora todas as habilidades, né? Inclusive essas habilidades de comunicação e de relacionamento também. Ah, isso é uma curiosidade. A ecoterapia, ela também entra nesse rol para o autismo? A ecoterapia também. A ecoterapia tem resultados muito legais, né? Porque essa interação indivíduo-animal, ela tem, eu não sei, é diferente de todas as questões que a gente vê, assim. E quando a criança tem essa relação, isso se dá bem com o cavalo, os resultados são muito bons. Atividades aquáticas, né, em alguns casos também tem resultados muito bons, mas existe toda a questão sensorial que precisa ser trabalhada anteriormente, porque senão a água, ali toda a diferença do meio, isso pode ser né, um causador de desconforto. Mas passado esse primeiro passo, são atividades bem legais também. Legal. E todo esse desenvolvimento que você está citando, essas técnicas, tudo isso, ela tem algum momento para começar? A partir do momento que é diagnosticado ali o autismo naquela pessoa, tem uma melhor idade para começar ou ela deve ser começado imediatamente, desde que seja diagnosticado o autismo? O quanto antes, né, começar, melhor. Então, assim, o primeiro sinal de alteração do desenvolvimento não é necessário especificamente que se tenha um diagnóstico fechado de TEA para que eu possa fazer alguma atividade, porque, como eu disse, o diagnóstico geralmente gira em torno ali de 2, 3, até 4 anos de idade. Então, eu não preciso esperar essa criança atingir essa idade se eu já percebi que existe alguma alteração do desenvolvimento, né? Até porque pode ser uma outra coisa. Então, quanto antes eu começo a trabalhar, melhores são os resultados. Isso não significa que se eu começar mais tarde, eu perdi todo esse período, não é isso, né? Mas é assim, tudo como a gente vê, quando a criança aprende línguas, quando ela é mais nova, ela desenvolve melhor. Tudo que a gente aprende quando a gente está com o cérebro novinho ali, né? A neuroplasticidade está borbulhando, os resultados costumam ser melhores, mas não existe uma data ideal, um número mágico. Olha, devemos começar nessa época. Sempre é possível começar um trabalho e sempre é possível ter bastante resultado. Bacana. E aí, quais são as principais recomendações que você pode oferecer aos pais ou responsáveis que têm uma pessoa na sua família com diagnóstico de autismo? A primeira coisa, eu acho, é procurar ajuda especializada, né? Então, não ficar no Dr. Google. O Google, ele é uma fonte excelente de informação, mas ao mesmo tempo pode ser uma fonte muito, muito ruim, né? De informação. Então, acho que procurar profissionais que tenham experiência na área, procurar aprender sobre, né, o TEA, o que que é, o que esperar, conhecer a criança, né, conhecer o seu filho, assim, isso é muito importante, porque o transtorno do espectro autista, ele se manifesta de maneiras muito variadas, né, então a gente fala assim, os pais, eles sabem, olhando para a criança, eles sabem, então isso ajuda muito a gente no tratamento. Ter uma rotina,
Isso é muito bacana. Então, assim, a criança com TEA não gosta de surpresas, né? Então, se existe uma rotina ali bem pré-estabelecida, todos os dias vai acontecer isso, ou sempre que precisar mudar alguma coisa, avisar, explicar, falar, olha, isso vai acontecer por causa disso, 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 né? Investir nas terapias que existem hoje, né? Porque essas terapias elas estão aí para ajudar tanto pais, né, quanto crianças. Estimular a interação social, isso também é muito importante. Então, hoje existem diversos grupos, né, tanto para crianças, pessoas com TEA, adultos também, mas para os pais, porque é um desafio para os pais também, né, como lidar, o que fazer, o que esperar. E eu acho que uma das coisas assim, né, mais importantes é ter tempo, paciência e amor, né? Porque o desenvolvimento ele acontece, mas é preciso que todos estejam envolvidos ali para que isso aconteça de uma forma suave, tranquila e, né, para todos. Legal, Raquel. Muito obrigado por todas essas explicações. A Raquel é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso. Está aqui falando sobre o autismo, mês de abril agora, o Abril Azul é o mês da conscientização sobre o autismo, e a Raquel trouxe aí informações muito valiosas sobre como utilizar a fisioterapia para a pessoa que tem autismo, para que ela tenha um melhor desenvolvimento ao longo da sua vida. Muito obrigado, viu, Raquel? Obrigada a vocês, espero ter ajudado. E se você gostou do nosso Mandicast, não esqueça de deixar um like aí, se inscreva no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para que você receba um alerta de que um novo vídeo está no ar. Até a próxima!